Hora da Verdade. Devocional de 28 de março. O Espírito da Vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Romanos capítulo 8 pode ser chamado de o capítulo do Espírito Santo. Neste capítulo, o apóstolo Paulo ensina acerca da nova vida no Espírito. Entre as designações que qualificam a terceira pessoa da Trindade Santa está a expressão Espírito da Vida. Paulo explica que a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus livrou aqueles que creem em Cristo da lei do pecado e da morte. O termo lei aqui tem o sentido de um princípio ou força. No capítulo anterior, o apóstolo vinha falando do papel e dos limites da lei de Deus em relação à nossa justificação e salvação. Ele havia demonstrado, primeiramente, que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, conforme o verso 7 do capítulo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Em segundo lugar, ele havia explicado que, embora a lei seja santa, justa e boa, e embora ela revele a natureza do pecado, ela é fraca para nos impedir de pecar. Pelo contrário, a lei ou força do pecado que habita em nós se aproveita da lei de Deus para nos levar a desobedecê-lo, pois diante da sua lei o desejo de pecar se aguça. Assim, a força da lei se impõe sobre nós como uma sentença de morte. É isto que o apóstolo nos diz nos versos 8 a 11. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Foi na morte de Cristo que Deus condenou o pecado, cumprindo Jesus a sentença da lei em lugar do seu povo, como ele diz no capítulo 8, verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus morreu na cruz e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, como também está escrito em Gálatas 3,13. Contudo, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, éramos incapazes de reagirmos por nós mesmos à escravidão do pecado, pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Era necessário que o Espírito aplicasse a obra de redenção realizada por Cristo em nós, implantando a vida de Cristo em nosso coração, desvendando-nos o mistério da vontade de Deus proposta em seu Filho e capacitando-nos a crer nele. Assim, pelo poder do Espírito Santo, o pecador vem à vida. É sobre isto que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos quando disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, em João 3,5. A partir da regeneração e da conversão a Jesus, um novo princípio de vida passa a operar no coração do pecador, agora redimido por Cristo. Ele não vive mais pela carne, isto é, pela sua natureza pecaminosa, mas pelo poder do Espírito. É por meio do Espírito que Cristo habita no coração do crente. Por isso Paulo o chama também de Espírito de Cristo, no verso 9 do capítulo 8. Uma vez que Cristo habita em nós, os que cremos, por meio do seu Espírito, embora nosso corpo ainda esteja em processo de envelhecimento e morte, nosso Espírito já tem dentro de si a vida eterna, como Paulo explica nos versos 9 e 10 do nosso texto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito Santo é o Espírito da vida porque foi por ele que a vida de Cristo nos foi outorgada. Foi pelo seu Espírito que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios 2:1. É pelo seu Espírito que Deus também nos dá poder para viver a nova vida no presente, mortificando os feitos do corpo e desfrutando da vida de Cristo em nós. Não precisamos mais obedecer à nossa natureza pecaminosa. Estamos livres para viver uma vida que agrada a Deus. Como ele nos diz nos versos 12 e 13, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mas isso não é tudo.
Além de vivificar nosso espírito no presente, o Espírito da vida também vivificará nosso corpo mortal na vinda de Cristo, conforme está escrito no verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que bênção maravilhosa é para os que são de Cristo Jesus serem habitados pelo seu Espírito. Não é sem razão que ele é chamado o Santo Espírito da promessa e o penhor da nossa herança, em Efésios 1, 13 e 14. Ele é Deus habitando em nós. É por isso que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A salvação está garantida. Se você quer desfrutar plenamente da nova vida em Cristo, ande no Espírito e busque a plenitude do Espírito, como está escrito respectivamente em Gálatas 5,16 e Efésios 5,18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.